Quantas vezes você já teve a sensação de que o mundo inteiro estava contra você? Como se palavras, atitudes e até situações inesperadas tivessem o poder de te tirar do eixo, de te desestabilizar tão profundamente que manter a paz interior se tornasse quase impossível. E se eu te dissesse que existe um caminho para mudar isso? E se eu te dissesse que você tem dentro de si um poder capaz de transformar completamente sua maneira de viver e sentir o mundo ao seu redor? Um poder que te torna imune às turbulências externas, sem que você precise perder sua essência ou sua humanidade. Comente: eu escolho a paz interior, se você já sentiu o peso do mundo tentando te derrubar. E compartilhe nos comentários qual foi o momento em que você percebeu que precisava despertar essa força silenciosa dentro de você. Carl Gustav Jung, um dos maiores pensadores da psicologia moderna, enxergava com profundidade a alma humana. Ele acreditava que a verdadeira liberdade, aquela que nada nem ninguém pode roubar, começa dentro de nós. É quando compreendemos nossas emoções, nossos limites e a origem dos nossos pensamentos que descobrimos uma força silenciosa, capaz de nos proteger de tudo o que vem de fora. E essa força tem um nome: autoconhecimento. Parece distante? Pode parecer, mas acredite, é totalmente possível. Jung nos ensinou que ao aceitarmos nossa totalidade, tanto a luz quanto a sombra que habitam dentro de nós, conseguimos construir uma base interna sólida, estável, resistente. Não é uma armadura fria que nos afasta do mundo. É uma estrutura emocional que nos mantém em pé, mesmo quando tudo ao redor parece querer nos derrubar. Neste vídeo, você vai descobrir como aplicar na prática os ensinamentos de Jung para desenvolver uma resiliência emocional real. Não aquela que ignora a dor ou tenta negar os sentimentos, mas aquela que acolhe cada emoção com consciência e coragem. Porque ser resiliente não significa não sentir, significa não se perder naquilo que sente. É olhar para uma situação difícil e, em vez de reagir com raiva ou medo, responder com clareza, equilíbrio e lucidez. É entender que você tem escolha. Sempre. Agora, imagine por um instante. E se você pudesse viver todos os seus dias sem que a opinião dos outros te abalasse? E se os julgamentos, críticas ou rejeições não tivessem mais poder sobre sua autoestima? E se, de fato, a sua paz interior não dependesse mais do mundo externo? Isso não é fantasia, isso é autoconsciência. E ela começa no exato momento em que você decide parar de dar poder ao que vem de fora. Quando você deixa de ser refém das circunstâncias, descobre um tipo de liberdade que não depende da ausência de problemas, mas da presença de si mesmo, da sua verdade, do seu centro. Essa é a liberdade de ser quem você é, de viver alinhado aos seus valores, mesmo quando isso significa decepcionar expectativas, nadar contra a maré ou ser incompreendido. Autonomia emocional é isso, ser o capitão da sua própria vida. E isso não quer dizer que você se torne insensível ou egoísta. Muito pelo contrário, significa que você aprende a escolher como se sente, aprende a reagir com consciência e não no piloto automático das emoções alheias. Pense nisso. Qual seria o peso que sairia dos seus ombros se você parasse de buscar aprovação o tempo todo? Quando você começa a desenvolver essa autonomia, algo extraordinário acontece. Suas decisões passam a vir de um lugar de verdade, um lugar que está dentro de você, e não nas expectativas dos outros. Esse é um dos maiores atos de liberdade que você pode viver. Perceber que as críticas existem, sim, mas elas não definem quem você é. Elas são apenas ruídos externos e você tem o poder de decidir se quer escutá-los ou apenas deixá-los passar. Permanecer fiel aos seus princípios, mesmo que isso signifique caminhar sozinho,
é um sinal de força interior, de maturidade emocional. E o mais bonito é que, quando você aprende a validar a si mesmo, a necessidade de ser validado pelos outros simplesmente se dissolve. Em um mundo onde quase todo mundo corre atrás de likes, elogios, aceitação, a verdadeira força vem de dentro. Validar a si mesmo é reconhecer o seu valor sem depender de aplausos. É saber quem você é, mesmo quando ninguém mais entende. E isso é o que sustenta sua autoestima e mantém sua paz interior, mesmo nos dias mais difíceis. Então respire fundo e ouça isso com atenção. Você já tem dentro de si tudo o que precisa para começar essa transformação. O poder de mudar está aí, agora, esperando para ser despertado. Você não precisa mais se moldar às expectativas de ninguém. Você não precisa mais viver em função do medo de ser rejeitado. O mundo não precisa mais ditar suas emoções. Você tem a chance de começar agora, de se tornar alguém que não apenas sobrevive aos desafios, mas floresce por causa deles. Essa jornada não exige perfeição, só exige verdade. A verdade de olhar para dentro com coragem, a verdade de assumir quem você é, com todas as suas luzes e suas sombras. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já começou a despertar. Então, não pare agora, continue. Você merece essa liberdade. Você merece essa paz. Você já se perguntou o que acontece quando você para de buscar a aprovação dos outros e começa a se sustentar por dentro? Quando você aprende a se apoiar, quando encontra dentro de si a única aprovação que realmente importa, você começa a construir um alicerce emocional que não balança com as tempestades externas. Nada, absolutamente nada, lá fora pode derrubar alguém que está firme por dentro. Mas como fazer isso na prática? Como cultivar essa força silenciosa que não depende do aplauso externo? Uma das formas mais poderosas de desenvolver essa validação interna é parar e refletir. Refletir sobre suas conquistas, até mesmo as que ninguém viu. Sobre os valores que você defende, mesmo quando ninguém está olhando. E sobre o impacto positivo que muitas vezes você gera na vida de alguém sem sequer perceber. Quando você reconhece suas próprias vitórias, por menores que sejam, algo mágico acontece. Você se reconecta com a sua verdadeira essência. A autoestima verdadeira não nasce do que os outros dizem sobre você. Ela floresce quando você finalmente reconhece a sua própria jornada, quando entende o que representa, sem precisar que ninguém valide sua existência. Mas aqui está um ponto delicado. Muitas vezes nos perdemos atrás de máscaras sociais. Versões fabricadas de nós mesmos que acreditamos serem mais aceitáveis, mais agradáveis, mais vendáveis. E essas máscaras, embora aparentemente nos protejam, na verdade nos aprisionam. São reflexos de uma sociedade que nos pressiona a caber em moldes de beleza, de sucesso, de comportamento, até de moralidade. Quantas vezes você já deixou de ser você mesmo só para não desagradar? Quantas vezes agiu, falou ou escolheu com medo de ser rejeitado? Essas máscaras, com o tempo, nos distanciam daquilo que realmente somos. E o custo é alto. Elas nos colocam num estado constante de insegurança, porque por trás de cada sorriso falso, de cada escolha feita para agradar, existe um medo profundo. O medo de que, se mostrarmos quem realmente somos, ninguém fique. Mas e se a verdadeira liberdade estiver justamente em deixar cair essas máscaras, em aceitar suas imperfeições, em abraçar suas peculiaridades, em permitir-se ser sem o peso esmagador das expectativas externas? Ser autêntico não é sobre agradar a todos, é sobre agradar a si mesmo.
É sobre olhar no espelho e se reconhecer. É sobre viver de acordo com seus próprios valores, ainda que o mundo tente empurrá-lo para outra direção. E quando você escolhe ser fiel a si, a opinião dos outros começa a perder o poder que antes tinha sobre a sua felicidade. Essa jornada, a de não ser refém da opinião alheia, exige coragem, muita, mas a recompensa é uma liberdade que não tem preço, uma leveza que não pode ser comprada, um silêncio interno que pela primeira vez não assusta, acalma. Esse caminho começa com o autoconhecimento, com o hábito diário de olhar para dentro, de se perguntar o que realmente importa para você e não para os outros. Trata-se de alinhar sua vida aos seus valores mais profundos, mesmo que ninguém aplauda, mesmo que ninguém entenda. Porque no fim, não se trata de ser perfeito, nem de ser amado por todos. Trata-se de ser inteiro, de ser real, de ser você. Então, liberte-se. Solte as correntes invisíveis do julgamento. Pare de correr atrás de aprovações vazias e reconheça, você já é suficiente. Exatamente como é. A verdadeira validação vem de dentro e ninguém pode tirá-la de você. Você já imaginou como seria viver uma vida onde nada, absolutamente nada, tem o poder de roubar sua paz, sua essência, sua liberdade interior? Viver sendo quem você realmente é, sem medo, sem máscaras, sem pedir permissão para existir. Esse é o início da verdadeira liberdade. A liberdade de ser, de viver segundo a verdade que pulsa dentro de você. Mas o caminho até lá nem sempre é leve. A vida é imprevisível, cheia de desafios, quedas, perdas e fracassos. Momentos em que tudo parece desmoronar. Momentos em que somos testados até os nossos limites mais profundos. E é aí que muitos pensam que a história acabou. Mas, e se eu te dissesse que é justamente aí que tudo pode começar? Que no centro do caos pode estar escondido o portal da sua maior transformação? Carl Jung nos ensina que a resiliência, aquela força silenciosa que nos ergue quando tudo parece perdido, não nasce com a gente. Ela é cultivada, ela é construída, tijolo por tijolo, através do autoconhecimento, da autoobservação e da coragem de assumir o leme da própria vida. Jung acreditava que as adversidades são inevitáveis, mas também acreditava que dentro de cada um de nós existe um potencial oculto, vasto e ilimitado, esperando para ser ativado. A psicologia junguiana não fala sobre negar a dor ou ignorar nossas feridas. Ela fala sobre abraçá-las, sobre olhar nos olhos daquilo que nos assusta, nos desafia, nos dói e reconhecer: é aqui que eu cresço. Para Jung, as sombras que habitam nossa mente não são inimigas, são mestres disfarçados. A sombra representa tudo aquilo que tentamos esconder, nossos medos, traumas, inseguranças. Mas ao trazê-los à luz da consciência, deixamos de ser reféns e passamos a ser senhores de nós mesmos. A verdadeira resiliência vem da aceitação das imperfeições, da capacidade de usar a dor como combustível, de transformar as cicatrizes em sabedoria. Porque no fim, não são as feridas que definem quem você é, mas o que você faz com elas. E aqui vem uma das partes mais poderosas. Resiliência não é um estado, é um processo. É um caminho vivo que se renova a cada desafio. A vida continuará nos testando, mas a diferença está em como escolhemos responder. Jung dizia que o caminho para a totalidade, o processo de individuação, é uma jornada contínua. E talvez aquilo que você chama de você ainda nem seja o seu verdadeiro eu. E se o que está te limitando não estiver no seu passado, nem no seu corpo, mas em uma camada invisível de energia que circula no seu cérebro agora mesmo? Místicos antigos acreditavam que o ser humano vive em transe,
hipnotizado pelos condicionamentos, pelas vozes externas, pelo medo, e que só ao quebrar esse circuito mental é possível acessar uma mente não humana. Não no sentido de se tornar uma máquina, mas de ultrapassar os limites que a própria humanidade se impôs. Jung dizia: aquilo que você resiste persiste, mas aquilo que você encara se transforma. E é aí, exatamente aí, que o segredo começa a se revelar. O cérebro humano não responde apenas ao que você pensa. Ele se molda conforme a energia que você permite circular por ele. Não é sobre inteligência, é sobre fluxo, coerência, alinhamento. Agora, imagine se existisse uma chave. Uma técnica tão simples, mas tão poderosa, que ao ser aplicada com presença, ativasse em você um estado de foco, clareza e magnetismo além da média humana. O tipo de clareza que monges, mestres antigos e alquimistas chamavam de visão do espírito. Prepare-se. O que vem a seguir não é metáfora, é real, é técnica e é transformadora. Durante séculos, civilizações ancestrais deixaram pistas escondidas. Textos sagrados, mandalas, posturas, cânticos, símbolos. Todos apontando para uma prática secreta, a manipulação do campo eletromagnético do cérebro humano através da intenção dirigida. Parece complexo, mas não é. É exatamente por ser simples demais que foi ignorado, e por ser poderoso demais que nunca foi ensinado abertamente. Na Vedanta chamavam de prana, domínio da energia vital. No sufismo, de lembrança contínua de Deus. Nos escritos gnósticos, de silêncio eterno. Todos apontando para o mesmo ponto, o centro entre as sobrancelhas. Sim, o famoso terceiro olho. Mas aqui está o segredo que ninguém te contou. Esse ponto não serve apenas para visualizar. Ele é um condutor, um transmissor. E quando você aprende a concentrar energia nesse ponto com respiração, atenção e presença, algo no cérebro começa a mudar. Ondas desaceleram, áreas adormecidas despertam. O ruído interno silencia e a mente se afina com algo maior. Você começa a acessar uma inteligência viva, intuitiva, conectada. Uma mente que não pensa, sente, vê, sabe. A técnica, chame de foco respiratório direcionado. Sente-se confortavelmente, coluna reta. Inspire pelo nariz por 4 segundos. Segure por 2. Expire lentamente por 6. Com os olhos fechados, foque no ponto entre as sobrancelhas. Não force, apenas observe. Visualize uma luz suave, sutil, se acendendo nesse ponto. Como se estivesse ligando um antigo dispositivo oculto. Com o tempo, você vai sentir um formigamento leve, um pulso vibrante, calor suave. É o seu campo energético respondendo. E quanto mais você sustenta esse estado, mais sua mente começa a se afinar com frequências de ordem, clareza e direção. Os antigos chamavam isso de verdadeira oração. Não com palavras, mas com silêncio, com presença. Mas atenção, existe um risco. Ao intensificar esse estado, você começa a perceber o mundo de outra forma, distante, clara demais, como se os códigos sociais comuns perdessem o sentido, como se você estivesse enxergando através da Matrix. E é aí que muitos voltam atrás. Porque ver com clareza pode ser um fardo, mas se você persistir, se tiver coragem de continuar mesmo quando a realidade parecer se desmontar, você acessará algo raro, o comando energético interno que transforma o ser. E a partir desse ponto, nada mais será como antes. No começo, tudo pode parecer estranho. Você sente mais cansaço, uma confusão leve, uma sensibilidade emocional fora do comum. E não, isso não é sinal de fraqueza. É o seu cérebro começando a desmontar estruturas antigas, a reconfigurar padrões enraizados. O corpo,
acostumado ao ruído constante do caos mental, estranha o silêncio que começa a surgir. Mas, se você tiver coragem de continuar, algo extraordinário acontece. Após alguns dias, o salto. Você começa a perceber coisas que antes passavam despercebidas. O tempo desacelera. As palavras dos outros soam mais claras. As decisões que antes pareciam complexas se tornam óbvias. É como se uma nova inteligência silenciosa estivesse despertando dentro de você. Não aquela que força ou calcula, mas uma que observa, sente e antecipa. E então, em estados ainda mais profundos, surgem os relatos que poucos ousam compartilhar. Experiências fora do corpo, sonhos lúcidos repetidos, visões simbólicas durante a prática. Tudo isso pode assustar, porque a mente comum foi treinada para temer o extraordinário. E é aqui que uma palavra poderosa entra em cena. Desumanização. Não no sentido de perder sua humanidade, mas de transcender os limites dela. Você começa a se mover de um novo lugar, um lugar onde o medo, a pressa e os padrões repetitivos perdem força. Você não reage mais. Você responde. Você enxerga antes mesmo de ser afetado. Como disse Rumi, você não é uma gota no oceano. Você é o oceano inteiro contido em uma gota. E é essa gota, desperta, que começa a se conectar com algo muito maior do que um nome, um CPF ou uma biografia. Mas atenção, acessar esse novo estado tem um preço. Ele começa a atrair novas experiências, pessoas diferentes surgem, situações inesperadas aparecem. É como se o universo testasse se você está mesmo pronto para receber mais e ser mais. E talvez aqui esteja o momento mais delicado de toda essa jornada, a fase em que muitos desistem. Quando você começa a acessar esses níveis mais sutis da mente, a sua versão antiga não desaparece em silêncio. Ela grita, sabota, te puxa para trás. É o colapso da identidade, a parte mais dolorosa e ao mesmo tempo a mais necessária. Você começa a questionar tudo. Seus hábitos, suas amizades, seu trabalho, suas crenças. Coisas que antes pareciam verdades absolutas, agora soam ocas, sem sentido. E o pior, as pessoas ao seu redor não entendem. Você está diferente. Por que tão calado? Tá tudo bem com você? E aí o medo volta. O medo de estar enlouquecendo, de estar indo longe demais, de se perder. Mas esse medo é sinal de que o antigo sistema está desmoronando. Você ousou ver além, e Carl Jung chamava isso de individuação. O processo em que o ego, antes acreditando ser o centro de tudo, precisa se curvar diante de algo mais profundo, mais real. É aqui que você faz uma escolha: voltar para o conforto da programação antiga, ou atravessar a noite escura da alma para finalmente despertar. Quem persiste descobre algo raro, um centro de silêncio dentro de si que não se abala. Uma parte que observa sem se perder, que sente sem se afundar. Essa é a mente não humana, não porque é fria, mas porque é livre, livre da pressa, da comparação, da necessidade de agradar. Após o colapso da velha identidade, inicia-se uma nova fase, mais sutil, mas mais desafiadora. Você se torna uma antena viva. As palavras têm mais impacto. Os silêncios ganham mais significado. E então surge a pergunta inevitável: o que eu faço com isso agora? A resposta é simples, mas poderosa. Você age com consciência. O verdadeiro poder não está em controlar os outros, nem em parecer sábio. Está em manter seu centro, mesmo quando tudo à sua volta está desmoronando. Sua frequência molda sua realidade. Situações que antes pareciam travadas se desenrolam. Conversas difíceis se tornam possíveis. Ideias vagas se materializam. Não é mágica, é coerência energética. Jesus dizia:
Buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Esse reino não é um lugar, é um estado de consciência. E quando você acessa esse estado, você deixa de lutar contra o mundo e começa a cocriar com ele. Mas não se iluda, quanto mais você silencia por dentro, mais o mundo externo vai testar esse silêncio. Atrasos, provocações, obstáculos, tudo parece vir para perguntar: esse novo você é real ou só uma ideia bonita? É aí que começa a prática real, responder com verdade, agir com consciência, manter sua vibração, mesmo no caos. Pouca gente entende, mas práticas espirituais profundas não transformam apenas sua mente, elas alteram a própria estrutura do seu cérebro. Isso não é esoterismo, é neurociência. Estudos com meditadores avançados, monges tibetanos e yogis mostram alterações reais no córtex pré-frontal, no tálamo e no sistema límbico, áreas ligadas à atenção, ao equilíbrio emocional e à intuição. Quando você sustenta o foco consciente no centro entre as sobrancelhas, por dias, semanas, meses, seu cérebro começa a operar em outra frequência. Ondas beta, ligadas à ansiedade, dão lugar às ondas alfa e teta, ligadas à criatividade, lucidez e estados místicos. O sistema nervoso aprende a permanecer calmo, mesmo sob pressão. A impulsividade diminui. E a conexão entre os dois hemisférios cerebrais se fortalece. Você passa a unir razão e intuição, clareza e sensibilidade. Você começa a ver com os olhos de quem despertou, e é aqui que tudo muda. Porque depois de certo ponto, você não consegue mais voltar a ser quem era. Ver o mundo com olhos despertos tem um preço. Você percebe conversas vazias, sente quando alguém mente, nota padrões que antes passavam despercebidos. E sim, isso pode te afastar, te isolar, mas também pode te elevar. Buda dizia: o ignorante dorme como se já estivesse morto, o sábio vigia como se nunca dormisse. Esse é o efeito do truque energético. Ele te acorda, e depois disso, a Matrix perde o controle sobre você. O mais impressionante: você não precisa mais convencer ninguém, sua presença já diz tudo. Porque quando sua energia está alinhada, o mundo responde. As pessoas se aproximam sem entender por quê. Oportunidades surgem, projetos fluem, tudo sem esforço, porque você entrou em coerência consigo mesmo. Osho dizia: a verdadeira revolução não faz barulho, ela acontece em silêncio. E esse é o ponto final, ou talvez o verdadeiro começo. Um silêncio interno tão profundo, tão enraizado, que começa a transformar o externo, sem luta, sem explicação, apenas presença. Você caminha entre os outros como quem carrega um segredo. E, de certo modo, carrega mesmo. Esse truque energético não é apenas uma técnica, é um chamado, um lembrete de que você já era tudo aquilo que estava procurando. Só havia se esquecido ao se perder nos barulhos do mundo. Você não está aqui para ser apenas mais um. Você está aqui para despertar algo em si que a maioria sequer imagina que existe. Se você chegou até aqui, é porque algo em seu interior clama por mais, por uma verdade mais pura, uma consciência mais desperta e uma conexão mais íntima com o invisível que dá forma ao visível. E agora eu quero te entregar algo que vai expandir ainda mais sua consciência. Prepare-se para dar um passo além. Apresento a você o Mapa do Eu Superior, um e-book poderoso, nascido das minhas experiências mais intensas e verdadeiras. Ele reúne práticas, insights e chaves mentais que vão te conduzir por um caminho de clareza, presença e despertar interior. Mas não para por aí. Ao adquirir o livro, você ganhará acesso gratuito à Biblioteca Sagrada, um acervo digital exclusivo com livros raros, proibidos e removidos da nossa história.
obras ocultas que revelam o que por séculos foi escondido da humanidade e que agora estão ao seu alcance. Esse mapa não é apenas um livro, é uma ferramenta de transformação. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Isso é um sinal. Você está pronto para elevar percepção e assumir o controle da sua própria realidade. Clique agora no link do comentário fixado e mergulhe nessa jornada de autoconhecimento com coragem, foco e consciência. E não pare por aqui. Selecionei 2 vídeos essenciais que expandem ainda mais tudo o que vimos hoje. Escolha um deles e continue explorando as camadas mais profundas do seu ser. Lembre-se, a verdade não está nos ruídos do mundo, mas na voz silenciosa da consciência que desperta.